Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Lembrando também que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? E hoje estamos aqui com dois convidados muito especiais. O Luiz e a Natália são cofundadores da Cana. Pessoal, muito obrigado por terem aceitado o convite. Estou muito feliz, animado por esse episódio, receber vocês aqui. Gratidão. Eu que agradeço, muito feliz também aí pela oportunidade de poder apresentar o projeto, de conversar aqui. Legal. Vamos prazer junto. É nosso estar aqui conversando e contando um pouquinho mais sobre a Cana aqui para vocês. Top. Tô muito animado, turma. E a gente sempre gosta de dar o pontapé no episódio, pedindo para os nossos convidados resumirem em até 140 caracteres o negócio deles. Então, praticando a concisão inteligente nos nossos convidados. E aí, avisei pro pessoal aqui que ia ter essa dinâmica, o Luiz falou assim, não, pode deixar que tá na ponta da língua. Então, melhor ainda, eu acho que vocês podem explicar a Cana, a gente vai aprofundar mais, mas o que a Cana faz em uma mensagem curta, Luiz. Legal, vamos lá. A Cana ela quer beneficiar solos degradados e permitir que as pessoas invistam em impacto social e ambiental positivo, utilizando a transparência da blockchain e a tecnologia ambiental da cannabis. Boa, da hora. Sabe, é difícil entender isso, Luiz. E eu queria que você contasse assim, como que vocês explicam isso para um leigo que não entende sobre blockchain, como é que toda essa cadeia funciona? Legal. Primeiro a gente costuma explicar um pouquinho como funciona ali o modelo de negócios. Tá, né? ótimo. Então a gente produziu um token, né? A partir desse token ele permite que a gente faça uma operação de cultivo de impacto utilizando a cannabis, tanto para recuperar solo como para remover CO2. Esse cultivo ele é um cultivo lucrativo. Por ser lucrativo, a gente consegue vender o produto desse cultivo e reinvestir na própria operação da cana, ou seja, a gente expande esse cultivo e com isso a gente consegue maximizar o nosso potencial de impacto gerado pela empresa e, consequentemente, o lastro do token. Tá. Aí muitas pessoas perguntam nesse momento, né? Mas se você está falando que você vai reinvestir esse lucro na operação, seja no cultivo ou seja para benfeitorias na comunidade ao redor ali, como é que os investidores, por exemplo, da cana, né, as pessoas que acreditam e apoiam o projeto ganham dinheiro? É simples, como a gente trouxe a blockchain tanto para dar esse caráter de transparência, para poder ser auditada, aberta e pública para a comunidade, para todo mundo, mas ela também tem um outro papel importante aqui do nosso negócio, que é trazer esse token, além de trazer a utilidade dele, também trazer uma especulação de mercado. Então, a pessoa que apoia a cana, ela não precisa se preocupar com o lucro em si, e sim com a valorização do ativo, né, ao longo do tempo. Da moeda, do ativo. Vou apertar a tecla SAP aqui só para algumas pessoas que não estão familiarizadas com o ecossistema de criptoativos, ativos virtuais. Um token é sempre a representação de algo que existe no mundo real, né? Então, o ativo, né, o token mais famoso que a gente tem hoje é o Bitcoin, né? Então, é um token. Tá? É um token, Tá, entendi. Um dos 22 mil tokens que existem hoje na internet, né? Então, sempre quando a gente está falando de token, é uma representação virtual de algo que existe na vida real. Entendi. No caso da cana, são metros quadrados de plantação de cannabis, mais um impacto social e ambiental que essa plantação causa. Então, muitas pessoas não sabem, né? Mas o cânhamo, né? A cannabis sativa, né? Que é a mais famosa, ele tem um poder de sequestrar créditos de carbono muito mais do que, por exemplo, às vezes uma árvore que demora 23 anos para crescer. Certo. Então, muito pouca gente sabe disso. Então, a gente utiliza a cannabis, né, a tecnologia da cannabis, para causar esse impacto ambiental. A gente sabe que a mudança climática está aí, a gente precisa atuar, né, incisivamente com isso. Então, a gente está utilizando a tecnologia da cannabis para causar esse impacto ambiental e também tem a parte social, né? Então, a gente gostaria muito de reinvestir, né, nas áreas que a gente está, para trazer um impacto positivo de tudo aquilo que eles estão fazendo, produzindo hoje em
seu benefício próprio. Então, saúde, educação, qualidade de vida, para que eles cresçam. Né? Entendi. Então, que da hora. Ficou muito, muito mais claro para mim agora. Entendi mais ou menos como funciona a cadeia. Então, esse token que vocês têm, ele funciona, a valorização dele não é exatamente atrelada à plantação, ao cultivo da cannabis em si, e mais a oferta e demanda desse token, é isso? Ou é a ambos? É ambos. Ambos. Porque você tem duas coisas, né? A gente está trazendo a plantação para ser o lastro, como a Nath falou, X metros quadrados. O que seria esse X? E aqui está o segredo da valorização dele, né, e da percepção das pessoas. Entendi. O lastro. O lastro, ele aumenta ao longo do tempo. Porque imagina que a gente tem um supply fixo. Então, a gente está ali com 10 milhões de tokens. E a gente tem uma área de 10 milhões de metros quadrados de cultivo. Ou seja, cada token equivale a 1 metro quadrado de cultivo. E esse 1 metro quadrado vai ter ali a sua capacidade, por exemplo, de remover cerca de 5 quilos de CO2 por ano. Né? Se a gente ampliou essa área de 10 para 20, a gente dobrou a eficiência desse token, que antes removia 5, agora começa a remover 10. Então, isso causa uma percepção das pessoas que o ativo ele está mais valioso. Isso serve como uma base nossa, além de esse lastro aqui, a gente sabe que a gente beneficia numa terra, essa terra ela tende a valorizar. Então, tem uma série de elementos que ajudam com que esse token cresça ao longo do tempo. Fora a especulação por especulação mesmo, que são as pessoas que estão tradando, vê o gráfico subindo e vem um monte de gente e tudo mais também, né? Que é uma dinâmica comum do mercado de criptoativos, essa volatilidade também, né? Da hora. A gente recebeu aqui, turma, no Pode Sonhar, uma empresa, a Água na Caixa, que é uma empresa que comercializam água, uma caixinha, eles são uma empresa carbono neutro. Então, eles compram créditos de carbono. E aí, minha pergunta para vocês é que isso tem se tornado cada vez mais pautas, as empresas desejarem ser, a importância de ser carbono neutro e tal, compensarem os créditos de carbono. E a Cano oferece essa oportunidade para as empresas, para quem quer comprar créditos, eles podem comprar através de vocês. É isso? É isso, assim, num primeiro momento a gente quer trabalhar muito mais com o público B2C mesmo, porque hoje a gente vê que as empresas elas estão sendo obrigadas a se adequar, principalmente porque as empresas europeias, as grandes, né, nem comercializam com empresas que não pagam a sua compensação. Entendi. Só que esse é um problema de todos nós, né, não é só as empresas que vão existir no mundo nos próximos 40, 50 anos, as pessoas estão ali, inclusive são as pessoas que fazem as empresas, então a gente quer trazer a consciência para o B2C. Também. Até porque, em termos de operação, a gente sabe que para o nosso crédito de carbono ser um crédito de carbono competitivo com os preços que tem hoje no mercado, a gente precisaria de uma produção muito grande. Entendi. Isso, na nossa linha do tempo, vai acontecer em algum momento, onde até as empresas poderão pagar essa compensação, mas hoje a gente mira muito em trazer essa consciência para o público B2C. Certo. E quando você fala B2C, Luiz, você quer dizer que alguém que quer compensar a pegada de carbono pessoalmente, assim? Isso mesmo. Você faz uma viagem de avião, você gasta um monte de crédito de carbono, né? Você emite para a atmosfera um monte de carbono. Você come carne vermelha, você come frango, você tem o seu carro, você abastece. Tudo isso, né? A sua vida toda, você está emitindo carbono na atmosfera. Muito, verdade. E aí, o que isso influencia? Justamente na mudança climática, né? A gente sabe que nos últimos 30 anos subiu... Chegou a variar 10%, né? A temperatura 10%. Em alguns lugares. A temperatura da 10 graus Celsius, desculpa. Entendi. 10% não, 10 graus Celsius. 10 graus Celsius. Então, tá ficando mais quente, né? Tá aumentando. Então... a gente precisa compensar individualmente, né? Não só jogar toda essa responsa para as empresas. A gente também precisa ter essa preocupação, essa consciência que a gente precisa compensar de alguma forma. Da hora. E aí uma forma disso, por exemplo, é tendo Cana Tokens, que aí você vai compensando. A gente, né, tá no nosso roadmap, tem uma calculadora ali que você da hora isso. Calcula toda a sua pegada de carbono e já vai te dar quantos Cana Tokens você tem que comprar ou ter para você ir apagando uma pessoa carbono neutro. Exatamente. E turma, eu queria muito que vocês contassem pra gente como é que funciona essa cadeia, por exemplo, da lavoura para a tecnologia, como é que vocês fazem essa conexão e também onde que vocês plantam, onde vocês cultivam a planta. Legal. Vou começar aqui falando pela cadeia, depois eu vou deixar essa parte do cultivo para a Nath responder. Fechou. E aí, também só para alinhar um ponto, né?
essa questão do aquecimento, né? A gente falou aqui que chegou a variar de cerca de 10 graus Celsius, tanto para cima quanto para baixo em alguns lugares, mas a gente tem aí um aumento médio de temperatura de 1,5 graus ali previsto para 2026, se a gente não se movimentar. Show. E aí, sobre como que funciona essa cadeia e tudo mais, né? A gente... hoje é importante entender que a cannabis, ela carece de uma auditoria, uma transparência, muito por conta do tabu que se foi criado e porque a gente sabe que 90% da plantação é ilegal. Tá. Né? Então, ela vem do narcotráfico e não dos players, das empresas que estão empreendendo. Então, é muito importante que a gente vá lá, audite, faça todo o cálculo alométrico da remoção de CO2 e registre tudo de uma forma que fique imutável e aberto para todo mundo. Isso ajuda muito na credibilidade, para ajudar também o mercado a crescer, trazer consciência e ver que a gente pode gerar impacto com a cannabis também. Top. Aí, feita essa medição, né, a gente registra na blockchain, a gente está no meio do desenvolvimento dessa tecnologia, então é uma tecnologia que ela trabalha com um sistema de provas enviados tanto pela cana, os outros atores que estão participando desse cultivo e também a empresa certificadora. Né? Legal, então, o confronto de todas essas provas, ela vai para a blockchain, se tudo validado, a gente consegue aumentar o lastro do nosso token. Tem toda uma regulação ali que vocês têm que respeitar, analisar, fazer as análises próprias para mandar para isso ser aceito lá. Exatamente. E esse confronto é muito importante, que tenham players que têm interesse e players que também não tenham interesse na valorização do token da cana para fazer essa auditoria chegar no resultado que a gente precisa, né? Na verdade, por todos os lados. Entendi. Que da hora. Acho que esse é o ciclo que a gente tem trabalhado, né? Boa. Aí, com relação à plantação, aí eu acho que a gente tem vários desafios legal, inclusive, né? Boa. Isso, vários desafios. O que a gente mais... A Cana é uma empresa basicamente de impacto social e ambiental. Então, o que a gente queria fazer era realmente causar esse impacto aqui no Brasil. Certo. Infelizmente, hoje no Brasil não é permitido o cultivo, né? Então, se você precisar ou quiser plantar aqui no Brasil, você precisa de um mandato de segurança, um habeas corpus e para o seu consumo próprio, né? Então, várias pessoas, né? E aí, principalmente associações aqui no Brasil conseguem esses mandatos de segurança para fazer realmente uma plantação, extrair o óleo do CBD e conseguir fazer ali um medicamento que, para várias doenças, né, são o tratamento. Perfeito. Então, hoje, a gente, né, como Cana, a gente busca países aqui da América Latina, a gente, né, não gostaria de sair muito longe daqui, mas para que tenham, que estejam em situações de baixo IDH para que a gente realmente cause esse impacto social além do ambiental. Então, a gente tá olhando, né, provavelmente os 30 primeiros hectares da cana vão ser no Paraguai, tem bastante gente, o Paraguai é um país... para quem não sabe, né, tem um objetivo de até 2030 ser um país carbon free e eles querem fazer isso através da plantação de cannabis. Isso é muito legal, né? Muito da hora. E aí também estamos olhando para Uruguai, Colômbia, que são países que também já têm a liberação para o cultivo de cannabis. Mas a gente está bem esperançoso aí que entre esse ano e o próximo a gente vai ter algumas evoluções aí na regra aqui, na legislação aqui no Brasil, e que vai ser possível realmente plantar e cultivar aqui no Brasil. Boa, essa era uma pergunta que eu ia fazer para vocês, Nath. Interessante tocar nesse ponto. Vocês acham que no próximo, ciclo presidencial, nos próximos 4 anos, talvez tenha algum avanço na legislação? Porque eu imagino que a regulação disso, os desafios que vocês enfrentam diariamente para lidar com o produto que vocês vendem, comercializam, o token... É muito grande. Sim. Então, vocês veem essa mudança, vocês enxergam isso trabalhando no setor, uma mudança possível? A gente tem uma pauta muito pró-ambiente, né? Pró-meio ambiente. A gente sabe que, né, nos últimos 4 anos a gente bateu recordes e recordes de devastação e degradação ambiental aqui no Brasil, principalmente ali na Amazônia, e a gente precisa correr atrás desse prejuízo, né? No final das contas, a gente tem um protocolo, né? Uma meta que todos os países, né, os maiores países aí assinaram, de 2030 diminuir realmente a emissão de carbono. Na hora. Então, eu acho que sim, a gente enxerga uma evolução nesses próximos anos aí de governo, muito focada nessa parte de
cultivo para o uso medicinal e industrial, né? Tá. Então, a indústria do cânhamo, né? As pessoas não sabem, mas mais de 2.000 produtos são possíveis Absurdo, de né? produzir com cânhamo industrial. E aí eu tô falando de indústria têxtil, indústria de infraestrutura, eu consigo construir tijolos de Olha de que cânhamo coisa, velho. Combustíveis. Que Isso é loucura. infinitamente mais sustentável. Por exemplo, comparando, né, a indústria têxtil de algodão e de cânhamo, é 80% mais sustentável produzir tecido de cânhamo. Olha Porque isso. você usa muito menos água. Nossa, que né? interessante. E uma das grandes coisas ali da indústria têxtil, né, é o uso excessivo de água, né? Perfeito. Então esse é um mercado assim que só tá nascendo. Gigantesco. Não, a China disparadamente na nossa frente É tem mesmo, mais de lá 800 é muita mil coisa. hectares. Um quarto da produção legal de cannabis, né, de cânhamo no mundo vem da China. Isso. Nossa, 800 mil hectares de plantação a China tem de cânhamo, né? Então, que loucura. realmente a gente está correndo atrás ali de uma tecnologia que a gente precisa desenvolver porque é muito mais sustentável, né? Animal, que animal. E olha que curioso esse caso da China, né? A China, ela tinha grandes plantações de soja. Então ela simplesmente trocou a commodity porque ela enxergou que o cânhamo é melhor para o solo dela, enquanto a Certo. soja degrada e tudo mais, né? Pelo processo rápido dela ali de extrair nutrientes do solo e tudo mais. E é o uso de agrotóxico, né? Então ela pegou e colocou o cânhamo, que é mais lucrativo, que recupera o solo dela, e o que ela fez? Começou a importar cânhamo do Brasil. Enquanto a gente tem solo perfeito, a gente tem clima perfeito, a gente é uma referência agro mundial e poderia estar nos beneficiando dessa economia que ele pode gerar. Nossa, que doidura isso, velho. Muito louco ver que os países já estão. Bom saber que os países, até os vizinhos, já estão olhando muito para isso. E sobre a tecnologia, eu queria que vocês contassem, principalmente para as pessoas que focam muito, se importam e buscam ser pessoas compensem a pegada de carbono. Qual que é a diferença na prática do crédito de carbono e do token da cana? Boa, legal você ter tocado nesse ponto, porque realmente são coisas bem distintas. Tá. Primeiro, eu vou trazer um conceito rápido aqui da blockchain, que é o conceito de token fungível e o conceito de token não fungível. Tá. Então, o token fungível, ele é um token que ele tem as suas propriedades, só que ele pode ser agrupado e ele não é identificado no nível individual. Ou seja, existem 10 milhões de tokens, você tem 10 tokens, mas você não tem o token 56, 58 e 60, por exemplo, né? Você tem o token X. Já o não fungível, não, ele parte de um pressuposto que ele é único, ou seja, os NFTs, né, são os mais famosos que a gente vê por aí, Boa. que eles são como se fosse uma obra de arte, ou seja, um objeto, um desenho ali, né, único para a pessoa. E o crédito de carbono, ele é exatamente essa mecânica de não fungível, porque significa que você tem uma área que absorveu aquele CO2, Tá. né, e aquilo virou uma carta de crédito, onde você pode destruir ela para pagar a sua compensação. Tá Porque bom. se você não destrói ela, você não está pagando a sua compensação. Você Tá. só está com um título que te dá direito de pagar a compensação, mas você pode ir lá no mercado e vender amanhã, Entendi. se ele valorizar. Tá. O token da cana não. Como ele é esse token fungível, ele tem essa característica de ele pode se agrupar com outros tokens, ou seja, se um token absorve 1 quilo, se você agrupa com 1000 tokens, você está absorvendo 1 tonelada. E o mais legal é que só o fato dele estar no seu celular, na sua carteira, você está pagando a sua compensação, ou seja, você não precisa destruir esse Tá token. ativo. Você Entendi. tem ele anualmente, ele tem um cálculo que é baseado no ano, então o token remove 1 kg de CO2 por ano, Por ano. e não entendi. por token, né? Então, só o fato de ter na sua carteira, Você não precisa você vender. tá pagando a compensação. Entendi. Exato. Pô, já é ainda mais um facilitador, né? Pô, da hora. E, turma, vocês tocaram num ponto que é super legal, que a gente falou sobre os países e tal. É legal ver que vocês estão olhando muito para o Paraguai, porque acho que a gente fala muito com os jovens aqui no Pode Sonhar. Minha impressão do Paraguai, eu sou filho de auditor fiscal da Receita. Então, eu vi... Pô, cresci com uma imagem do Paraguai muito negativa, sendo sincero. Tipo de,
esses produtos aqui, o papai vai prender os produtos do Paraguai e tal, sem nota, caminhão de cigarro do Paraguai, não sei o quê. Então isso criou uma imagem do Paraguai na minha cabeça, e acredito que de muitas pessoas também tem essa visão. Eu queria que vocês contassem. A Nath falou umas coisas super interessantes, que até 2030 eles querem ser um país carbon free. Então isso é sensacional. E como que se dá essa relação com vocês lá? O que vocês acham de trabalhar diretamente com o país? Isso é muito legal, né? Porque realmente a gente tem um preconceito, né? Porque, enfim, a gente vai lá, muitos brasileiros, né, que vivem ali na fronteira vão para comprar produto que não paga imposto e etc, né? Eu acho que nos últimos 3 anos, né, tiveram diversas empresas que foram para o Paraguai, e aí realmente são terras mais baratas que a gente tem lá, e que fizeram diversas descobertas que, assim, tem um projeto que a gente conhece, né, que a gente falou essa semana, que tá levando um impacto social para as aldeias indígenas do Paraguai. Que da hora. Olha, assim, sensacional. Primeira indústria indígena primeira área indígena, a primeira aldeia lá, povos indígenas que estão plantando cânhamo industrial do mundo. Nossa, do mundo. Olha, né? que legal, né? Então eu acho que é realmente um desafio, né? A língua, o primeiro dos desafios, né? Que é o Guarani, que eles falam lá. Mas tem muito brasileiro lá tentando empreender e com o apoio do governo, né? Entendi. Então, acho que essa é a parte mais legal, né? O Ministério da Agricultura, eu acho que avançou muito lá nos últimos 2 anos e estão buscando realmente incentivos para que, cuidando do meio ambiente, também incentivem toda a região agro do Paraguai, né? Então, acho que tem sido bem interessante. Top. Hoje a gente trabalha com parceiros, obviamente, a gente não está lá 100% do tempo, mas a pretensão é para que a gente esteja lá. Que legal, entendi. E aí, até complementando, né? Tanto o Paraguai tá com esse programa social, que é muito interessante. A gente esteve próximo ali de alguns órgãos do governo da Colômbia também, conversando. Ali também tem um potencial muito grande, né? O próprio presidente disse que quer transformar ali a cannabis como batata, né? Um cultivo que você pode fazer na sua casa, você pode plantar para vender, você pode... ele estimula essa agricultura. E o legal que também causa com a cana é a questão de inserir as pessoas do narcotráfico que hoje não tem, por exemplo, um emprego, não consegue se reinserir na sociedade, no modelo de economia e trazer para dentro desses projetos. O que para a cana é uma mão de obra mega qualificada, ou seja, a pessoa sabe plantar, sabe vender cannabis, e enquanto ela não consegue arrumar um emprego, né? Então, acho que esse tipo de ação social que envolve tantos indígenas, que envolve as pessoas do narcotráfico, a Colômbia, a gente tem uma média de pessoas que utilizam cannabis, seja para o medicinal ou para o uso adulto, de cerca de 8% no mundo. Essa é a média das pessoas que 8%. Utilizam. Quando você olha para a Colômbia, é 62%. 62%. Caramba. Ligado muito mais ao uso adulto, que não é um problema, né? O uso adulto, o grande problema do uso adulto está no uso por menores de idade. Que é quando a pessoa, né, a criança ou adolescente, está num momento de formação do cérebro e pode causar danos para essa formação de forma permanente para o restante da vida, né? Então, acho que até essa conscientização ela é muito importante para que a cannabis ela esteja na mão de alguém que é regulado, de alguém que vai olhar para a cara e vai falar, você não tem RG, você não tem idade para comprar, você não vai comprar, e não na mão do tráfico, que é como está hoje, né? Muito interessante. Então, e super legal, gente, muito, muito interessante saber disso tudo, e é muito legal ver como é uma empresa de impacto social e ambiental ao mesmo tempo. E eu queria que vocês contassem qual a importância de ser ESG e o que significa essa sigla para quem quer saber mais. Que, como a gente estava falando, né, é um termo super recente, tem muito se falado, mas muita gente ainda não tem muita clareza do que significa isso. Legal. Isso é bem importante, porque assim, a gente vê surgindo nos últimos anos, né,
Uma galera, muitas empresas correndo para se regulamentar, para ajudar, para compensar a sua emissão de alguma forma. Isso é um ponto, olhando para o aspecto ambiental, né? Só que o ESG, ele está muito além do aspecto ambiental, né? Ele envolve o aspecto ambiental, o E de environmental, a gente tem ali o social também, que representa o social, e o governance representando a governança. Nossa. Então, é um pacto de ambientes melhores, de ambientes mais saudáveis, ou seja, tem que ter uma responsabilidade, sim, ambiental. Você tem, sim, que ter uma social de incluir as pessoas, trazer essa inclusão, diversidade, devolver parte disso também, ajudando outras pessoas ou empresas, fomentando empreendedorismo. De alguma forma, devolver isso para a sociedade, né? E ter isso muito claro, de uma forma transparente para todo mundo, para não acontecer igual aconteceu com Americanas aí nas últimas semanas, né? Então, a gente percebeu que isso estava acontecendo. Quando as ideias ali foram se juntando do business, a gente começou a desenhar, né, fazer todo um design na modelagem de negócio para que a nossa empresa não fosse uma empresa top ESG. Não, para que a gente fosse uma empresa de ESG. Respirasse isso. Respirasse em tudo. Agora a gente está calculando a pegada de carbono de todo mundo da cana, né? Para a gente publicar, primeiro, pagar a compensação dessa pegada de carbono das pessoas e depois a gente... vir comparar no ano que vem, por exemplo, através até da conscientização interna mesmo dos membros, da comunidade e tudo mais, comparar quanto diminuiu no próximo ano também, né? Então a gente quer fazer isso, trazer essa compensação. E aí o ESG na cana, o E, está muito ligado ao impacto ambiental da própria cannabis, né? Então recuperação de solo, remoção de CO2, o impacto social, a gente traz, a gente entendeu que o ativo é lucrativo e a gente pode devolver uma parte para a comunidade. Entre 10%, 15%, 20% disso pode virar uma obra que pode beneficiar o ecossistema. Então, uma escola, um hospital, o que for necessário. Além, obviamente, de gerar emprego, de movimentar ali a economia daquela região. Porque a gente olha para áreas com baixo IDH, baixo PIB, além de um solo que possa ser beneficiado também. E aí, por último, a gente tem a governança, né, aplicada. Essa governança ela vem desde a auditoria aberta, como eu falei para você, né, auditável e imutável na blockchain, mas também permitir que as pessoas que possuem token, elas direcionem os próximos passos da cana. Qual é a área que a gente vai atuar, qual é o próximo modelo qual é a próxima refinamento que a gente pode fazer de um produto de cannabis, né? Hoje a gente pensa nela como uma commodity, ou seja, vamos focar aqui em gerar impacto e vender o produto bruto. Mas a hora que essa operação estiver toda azeitada, a gente pode pensar nela como, ao invés de vender o produto bruto, vamos vender o produto com refinamento nível 2, vamos fazer vamos trabalhar com um tijolo de cânhamo que a gente consegue pegar e remover CO2 no começo da cadeia, porque você não está queimando combustível e nem está removendo pedaço do solo para queimar isso, né? Então, aí a gente pode pensar em N outras maneiras aí de trabalhar. Tem muito. E até um que vocês falaram aqui na conversa mais cedo, no S social também tem o inserir pessoas que já cultivam para o trabalho formal, etc, né? Muito da hora. Isso é uma coisa que a gente tem visto bastante no mercado, né? Microprodutores e os países têm incentivado muito essa microprodução. É uma tendência, assim. Agricultura familiar para que realmente as pessoas evoluam nessa frente. Então, perfeito. A gente tem visto iniciativas de treinamento dessas famílias para que elas consigam realmente ter uma produção e aí as famílias se associando, né, em cooperativas consigam vender em lote para as indústrias que compram. Que da hora. Hoje os países que mais compram, né, produtos advindos, né, do cânhamo e da cannabis, Alemanha, França, China, Suíça. Então, são grandes economias que aí, né, não têm a sua produção, mas que precisam importar produtos da cannabis. Então, que curioso. Muito curioso. A gente normalmente não sabe que essas são as maiores economias que compram, né? Então, realmente é um setor, né, de alto crescimento. Muitas oportunidades. Está só no início, né? Que loucura. E é legal ver, Nath, você falou da China, que também compram muito e produzem muito. Então, você vê, eles têm 25%, não é que vocês falaram, da produção? 25%. Absurdo. E ainda tem que importar. Comprar. Isso. O setor têxtil, né, de cânhamo industrial na China, assim, é gigante. É uma coisa, assim, realmente gigante. E realmente... Como que isso se relaciona, né? Todas as empresas olhando agora para essa siglazinha, né, ESG,
que eu acho que nos últimos 3 anos ficou muito mais hypada, né? Tá no hype. Exato. Elas precisam ter iniciativas para cada uma dessas letras, né? Então, as empresas focaram, a princípio, muito no social, então fizeram programas de inclusão, de diversidade, etc. E agora, eu acho que a gente está passando por um tempo, né, principalmente pelos últimos acontecimentos aí, de empresas listadas na Bolsa, que estão olhando muito mais para o ambiental, né? Porque precisam apagar suas pegadas de carbono, precisam focar em programas que incentivem, né, reciclagem, etc. Total. E é tangível, também, né? E é tangível. E no governança, né? Que a gente precisa olhar para a governança. Então, são programas de transparência, de confiança, né, quem está ali nas diretorias das empresas também precisam se preocupar com isso. Então, acho que só tende a crescer esse tipo de projeto. Total. Sensacional, turma. Agora, nós estamos caminhando no Pode Sonhar para um quadro clássico aqui, que a gente sempre faz com os nossos convidados, que a gente gosta de desafiar eles a venderem um objeto inusitado. E aí é bastante inspirada naquela cena clássica do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. You can sell anything, sell me this fucking pen right here. You can sell anything, sell that. Go ahead. E aí aqui no Pode Ser a gente troca a caneta por um objeto surpresa. E esse ficou mole, tá? Ficou fácil. Então vamos vender fácil. Eu acho que bom. Porque, como a Nath tá falando, tem surgido cada vez mais iniciativas nesse setor que estão olhando para o ESG, e a gente aqui no Pode Sonhar, falei para vocês da Água na Caixa, teve uma outra empresa que a gente recebeu, que foi a Linus. Não sei se vocês conhecem, de sandálias veganas, eles são 100% carbono neutro também e tal. Então eles têm uma sandália super da hora aqui, com a chulapa do Mix aqui, deve ser uns 47. Que isso, velho? Olha que loucura. Muito bonito. Facilitou pra gente. Facilitou. E aí vocês vão ter que vender essa sandália aqui. Vou até deixar o Luiz fazer esse pitch, que esse já tá na ponta da Mas eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, enquanto eu vou dando um recado aqui para as marcas que queiram dar mais voz aos empreendedores aqui através do Pode Sonhar. Então, não hesitem, turma, em entrar em contato conosco no nosso canal do YouTube. Nos episódios, vocês vão achar nosso contato na descrição e também um formulário. Nós vamos ficar muito felizes em conversar com vocês. Fechou? Valeu, turma. Boa. E aí? O que sai daí? Vou deixar aqui. Vamos dar uma olhada. Bom, pessoal, tô aqui com uma sandália da Linus. Essa sandália aqui, ela é uma sandália que ela tem uma pegada toda anatômica, ela tem toda uma pegada de compensação ambiental nela. Então, né, a gente tem aqui o termo pagar a tua pegada de carbono. Imagina você dando um passo e ajudando a pagar essa pegada de carbono. Ela foi feita com material sustentável, durável também, tem um design muito bonito, então... Tá aqui um item aqui para você que quer ajudar o meio ambiente, pagar a tua compensação de carbono. Essa aqui é uma boa alternativa. Boa! Ficou bom. O que você achou, Nath? A única coisa que eu iria acrescentar é do vegano. Do vegano. Exatamente. Essa parte uma do vegano. Dupla ajuda ao meio ambiente. Ajuda ao meio ambiente. Muita gente não sabe, né? Mas quando você come, né, toda carne bovina, carne suína, carne de frango, né? Você também tá produzindo ali seus créditos de carbono. Boa. Então, quando você tem produtos veganos, ainda ajuda mais ainda. Mais ainda, né? Exatamente. Da hora. Então, fica 2 dicas, pessoal, turma. Então, para quem ainda não assistiu, depois de acabar esse episódio com o pessoal aqui, vão lá conferir o episódio número 7 do Pode Sonhar, que foi com a Isabela Chucid, que é fundadora da Linus. Então, legal. Super especial. A gente fala muito sobre esses temas também, a importância de ESG e tal. E o mercado vegano é outro mercado, assim, surreal de crescimento, né? Muita gente que, ou por opção, né, ou por consciência, de fato, tem só consumido e se alimentado, né, com produtos veganos. Então, mercado, assim, 300% de crescimento nos últimos anos, né? Loucura. Sim. E aí, a gente passa também esse desafio para quem está nos assistindo. Então, se você acha que consegue vender uma Linus melhor que o Luiz aqui, manda uma DM pra gente no Instagram, no @podesonharpdc, ou comenta aí no nosso canal do YouTube, que nós vamos ler a melhor venda
num episódio adiante aqui. É Dizal. um pitch. É um pitch, exatamente. Pitch de venda. Exato. E eu queria, turma, que vocês contassem, nessa linha de pitch, Nath, como é que vocês começaram a Cana? De onde veio a ideia? Como é que vocês se juntaram? Boa. Vamos lá. Acho que é importante aqui também entender o momento de carreira que eu estava, né? Então, eu estava na Gama Academy, era sócio, CMO lá, sócio da Nath, inclusive, lá também, do Guilherme Junqueira. E aí, eu estava no momento de decidir mesmo se eu continuava, né? A gente estava no momento de um M&A, né? De uma fusão, e precisava entender se eu ficaria mais 4, 5 anos lá, ou se era um momento de eu abrir esse espaço para uma nova pessoa, passar todo o conhecimento que tinha ali para ela e empreender, que sempre foi a minha grande paixão, né? Então, a Cana já é o quinto negócio que eu empreendo. Que da hora. Sim, teve outros 3 aí que acabaram sendo grandes aprendizados, né? Boa. Mas nesse momento eu comecei a estudar tecnologia, então eu estava estudando muito forte impressora 3D, inteligência artificial e blockchain começou a surgir muito por conta de perder dinheiro, né? Aquele que vai na hype, então o Bitcoin tá lá em cima, então eu perdi dinheiro, comecei a estudar tecnologia até para arrumar um motivo para não tirar meu dinheiro com 40% menos em 2 dias, né? E aí foi quando eu me apaixonei. Foi um negócio assim, eu comecei a estudar dia e noite. Então eu acabava ali o trampo da Gama, 7, 8 horas da noite, ficava até meia-noite, 1 hora da manhã estudando blockchain, fim de semana, tudo mais. E aí eu falei, pô, é aqui que eu quero empreender. Eu vou arrumar um jeito de gerar impacto através da blockchain. Boa. E, cara, quando eu assisti um episódio do Greg News, que é o 100º sobre a cannabis, aquilo ali me abriu a mente. Eu falei, caramba, e começou alguma sinapse aqui começou a conectar as coisas e eu falei, pô, acho que é por aqui. Fui lá, comecei a correr, escrevi o primeiro white paper num doc de Word, fiz as primeiras versões do site ali sozinho mesmo, né? Eu pedi férias da Gama de 2 semanas, né? Eu conversei com o Juqueira, expliquei, ele me pediu 8 meses pra gente fazer arrumar uma outra pessoa, colocar no lugar e tudo mais, né? Mas essas 2 semanas serviram para eu colocar o projeto de pé, apresentar ali para alguns empreendedores, então eu apresentei para cerca de 50 empreendedores, captei ali uma graninha no começo, vi que a proposta de valor é boa, mas dali veio muito feedback. Onde eu tive que parar, repensar muita coisa e modelar de novo. E é uma coisa que a gente está fazendo sempre, né? Sim. Modelar um negócio, ainda mais um negócio que tem 1 ano de vida, né? A gente tá o tempo todo, é mensal, é semanal. Se for preciso parar uma semana para revisar premissas e tudo mais, a gente vai parar, revisar premissas e aí depois... Né, com o tempo eu fui montando o time, né, trouxe o Mário, que é o nosso CFO ali, no começo ele era investidor, advisor, a Nath também era advisor, ela era uma conselheira nossa no aspecto legal, né, e no aspecto de blockchain, então aos poucos eles também foram se encantando pro projeto, viraram sócios e cofundadores também ali da Cana. Sensacional. E aí, desde então, a gente veio trabalhando forte para contar pro mercado, né, que isso aconteceu há 4 meses atrás, que foi no dia 13 de setembro, que foi quando a gente falou, pô, estamos prontos para contar para o mercado os nossos planos, como que a gente pretende gerar impacto, vamos ver a receptividade desse mercado. Show. E aí foi muito legal, sim. Boa. Eu queria também, turma, vocês contassem uma baita história que vocês se uniram, mas como se deu essa transição da Gama Academy e tal? Tive a honra de ser aluno do Junqueira, sócio de vocês nessa jornada, e para esse mercado. Tipo, vocês, o Luiz teve a ideia e tal, e Nath, como que você foi atraída? Foi pela oportunidade? Você já estudava blockchain? Como é que foi? Uma coisa muito louca, né? Há 7 anos atrás, eu fiz a minha transição de carreira do mercado tradicional para o mercado de startups, né? No mercado de tecnologia. Boa. Comecei ali no mercado de cripto, então em 2016, 2017, era um mercado que muito pouca gente estava, né? Exatamente. A gente conseguiu ver um pouco da migração para o mercado de cripto em 2017, que foi o primeiro boom gigante do Bitcoin, né? Ele começou o ano em R$2.000 e terminou em 70 mil, né? Você comprou lá, Nath? Eu comprei, mas tem uma fala, né? Que todo mundo fala que mão de alface, que é quando dá uma caída, uma queda brusca, você vai lá e vende, você realiza prejuízo. Eu, infelizmente, nas minhas primeiras experiências, eu fiz isso. Entendi. Todo mundo. Mas se eu não tivesse... eu não tava aqui, eu tava nas Maldivas. Não sei se aqui é isso, com certeza eu tava na Maldivas.
Então, as minhas primeiras experiências ali foram na Foxbit. Legal. E aí eu passei 3 anos lá. Boa. Então, criei todo o departamento jurídico, criei todo o departamento de compliance, internacionalizei a empresa. Trabalhei muito com regulatório, então falei com muitos órgãos reguladores, Receita, Senado, Câmara. Então, criei a AB Cripto, né, que é a Associação Brasileira de Criptoativos, que hoje massa. É uma das principais vozes, né, em relação à regulação no país. E aí, depois de 3 anos e meio, a Foxbit ela foi investida, né, por um venture builder, e eu achei que era uma boa oportunidade para sair e ver outras coisas. Uma das coisas que eu refletia muito, né, quando eu estava ali no setor financeiro eu queria muito trabalhar com educação financeira, né, porque eu acredito que realmente se as pessoas tiverem conhecimento, elas conseguem construir o seu patrimônio. Boa. Mas antes de ter a educação financeira, você precisa ter educação. Você precisa ter educação para conseguir boas oportunidades de emprego, porque sem o emprego você não consegue acumular, você não consegue investir, você não consegue nada. E aí foi para onde eu drivei a minha carreira, então entrei na Gama Academy, justamente para trabalhar com educação e transição de carreira e especialidade. Uma das coisas que a gente costumava falar muito lá na Gama soft skill, hard skill contrata, soft skill demite. Então, é uma coisa muito importante. Você precisa ser um profissional completo, né? Você só tendo ali as habilidades técnicas não é o suficiente. Você precisa trabalhar no seu comportamental, você precisa trabalhar bem em grupo, você precisa se comunicar bem, você precisa ter habilidade de negociação, você precisa ser transparente, você precisa ser flexível e adaptável, né? Então, isso são coisas muito importantes e era um pouco do que a Gama trazia, né? Olha, você é um desenvolvedor de software, eu não quero só te ensinar a codar. Python. Eu não quero só te ensinar a codar, aprender alguma linguagem. Eu quero te ensinar você a ser um bom desenvolvedor dentro do seu time. Em pouco tempo, avançar para a liderança, né? Aprender e desaprender e reaprender e ensinar outras pessoas, né? Então, isso era uma coisa muito importante. Que da hora. E aí, com tudo isso, a Gama também foi adquirida, né, pela Anima. E aí, depois de 1 ano, eu vi que realmente eu já tinha passado pela área de operações, eu já tinha passado pela área de receitas, né, growth e vendas. Perfeito. E aí, eu tava num momento da minha carreira que eu precisava dar aquele passo adicional, né? Nas 2 empresas, tanto a Foxbit, eu fui a 10ª funcionária. Super no Na Gama, eu também criei toda uma business unit ali de negócio, que foi o B2B. E aí eu queria entrar talvez numa fase um pouco mais inicial de um empreendimento que fizesse sentido, para também ajudar a construir. E eu já tinha trabalhado com financeiro, com educação. O meio ambiente me parecia realmente o próximo passo, para a gente deixar um planeta melhor para os nossos filhos, né? Então, me pareceu, eu realmente sou apaixonada pelas coisas que eu trabalho. Eu tenho que ter um propósito de vida ali, olhar para aquilo e me sentir... eu tô mudando a vida das pessoas. Boa. E quando o Luiz me contou do projeto, eu falei assim, cara, é isso, eu vou poder trabalhar com impacto, trabalhar com o meio ambiente e poder criar algo muito mais do zero ali, do início. Poxa, é isso que eu quero. E aí, perfeito. Incrível. Entrei no barco. Tem propósito, exato. Queria, turma, que vocês contassem também, para quem se interessou, quer comprar o token da Cana, já está disponível, as pessoas podem comprar? Como é que funciona? Boa. Hoje a gente tem 2 modelos de venda, né? Tá. O primeiro vai acontecer na semana que vem, ou seja, a abertura aí para comprar no dia 25. Mas aqui, Luiz, quando esse episódio vai no... Já pode ter. Já vai ter, com certeza. Então, pessoal, vai lá, pode acessar dapp.canna.io, tá? Vamos deixar na descrição aí do episódio, fechou? Boa, fechado. Aí você vai lá, você pode conectar a tua wallet, você pode fazer um Pix, você e trocar, né, o seu dinheiro, tua moeda fiduciária. Pix você já consegue. Já consegue com o Pix, e aí você pode mandar para tua wallet, ou se você não tem wallet, não está familiarizado, tudo bem. Você pode simplesmente deixar o teu e-mail e no futuro você consegue resgatar esses tokens também. Que massa, velho. Essa é uma parte muito importante, porque as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Então, no meio, né, de criptoativos, né, ativos virtuais, você é o seu banco.
Isso é louco, né, Você é o Nath? seu banco, então você precisa ter os seus mecanismos de segurança. E é uma mudança de hábitos, né? Até. Total, né? Total. Sim. E aí você precisa ter a sua carteira, você precisa ter a sua chave privada, que você não deve compartilhar com ninguém, a sua senha. E ali você precisa criar uma carteira e aí você ter os seus ativos, né? Então tem muita gente que compra, né? Criptoativos, ativos virtuais e deixa hoje nas exchanges. Tá. Exchanges são as casas de troca que você troca moeda fiduciária por criptoativos, né? O ideal é que você não faça isso, que você compre os seus criptoativos e transfira para sua própria carteira, em que você tem a chave privada e você tem a liberdade, a autonomia para movimentar ali os seus criptoativos, que é quando você transforma de novo em moeda fiduciária. Tá bom. Muita gente não faz isso porque é mais fácil, deixa ele na exchange. Mas a exchange é uma terceira parte que pode quebrar ou não. A gente viu um case bem importante no final do ano passado, que foi a FTX, uma das maiores exchanges do mundo, que acabou deixando muita gente aí no prejuízo. Então, loucura. Sua carteira, sua chave privada, suas moedas. Então, você pode comprar com Pix, o Canatoken, pode comprar também com o Ethereum, que é um dos criptoativos. Boa. Então, se você tem Ethereum, Pix, você consegue comprar ali os seus Canatokens. Nossa, que massa, velho. Muito da hora. Porque eu tô me familiarizando com esse mundo agora. Tipo, a gente recebeu um convidado aqui no Pode Sonhar, o Pedro Weber, que ele estuda muito sobre blockchain, Web3, etc. Ele me apresentou um pouco disso. E a gente tem, na nossa instituição parceira aqui do Pode Sonhar, mais um code, eu ganhei um NFT. Então... Eu vi esse trecho do episódio. Você viu? Foi no episódio, né? Exatamente. Sim. E aí eu ganhei esse NFT, então agora eu anotei minha senha lá no papelzinho, né, Nath? Tem que ser assim, né? Tem que ser no papelzinho e guardar esse papelzinho muito bem, muito senão você não recupera. Já era. Exatamente. Duas cópias, porque se o lugar queimar, pegar fogo, se acontecer alguma coisa ali... É legal como é uma mudança de hábitos por completa, né, de comportamento. Então, mas super bacana que na Cana vocês facilitaram isso, que, pô, tem o Pix, tem com e-mail se você ainda não tiver uma wallet, então realmente simplificou esse processo, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios quando a gente fala de Web3, né? A Cana é uma empresa de Web3 e a gente precisa facilitar esse mundo, né? Essa transição de Web 2 para Web 3 e que em algum momento, né, da história a gente espera que a gente viva só na Web 3 e vai ser muito legal, né? Vai ser legal, animado. Sim. Total, né? E também tem que pensar que a gente tem 3 públicos, né? Cripto, canábico e ESG. Quando fala do cripto, ok, conecta a wallet, troca por Ethereum. Eles têm facilidade. Facilidade total, faz isso diariamente, semanalmente. Quando fala do canábico e do ESG, a gente, obviamente, tem pessoas ali que sabem, mas a grande maioria não sabe o que é Ethereum, não sabe o que é uma wallet, como fazer essa transação. Sabe abrir conta na corretora, igual eu não sabia. E tá super curioso pra... Eu não sabia também há 2 anos atrás, né? Quer dizer, na verdade eu já tinha um contato ali, até sabia fazer, mas eu não praticava, não sabia exatamente como as coisas funcionavam. Então a gente quer dar essa oportunidade para todo mundo apoiar o projeto. Ficou super facilitada a experiência, de fato. Turma, agora, caminhando para o finalzinho do nosso episódio já, o papo é bom, passa voando. Eu queria que vocês contassem, deixassem, na verdade, uma dica cultural para os nossos convidados. Então, um livro, um filme, uma experiência, qualquer coisa que vocês queiram deixar de sugestão aí para a turma acompanhar. De 2 dicas. Boa. Um livro que é da Carol Dweck, Growth Mindset. O livro conta a diferença, né, de pessoas com growth mindset e fixed mindset, né? Mindset fixo e de crescimento. Eu queria agradecer do fundo do coração, Luiz e Nath, por terem aceitado o convite de conversar aqui conosco no Pode Sonhar. Fiquei, muito feliz de receber vocês. Curti muito, aprendi demais, tenho certeza que a turma também. Gratidão. Eu é que agradeço, foi um prazer trocar essa ideia com você, foi muito boa mesmo, acho que a gente deve ter conseguido passar um pouco do business. Certamente. E muito obrigado pela oportunidade. Valeu demais. Super obrigada, prazer estar aqui com você e com todo mundo que está aqui, super obrigada por vocês estarem nos escutando ali, espero que tenha sido muito interessante, vocês tenham aprendido algo com a gente também. Boa. Então, turma,
Para você que assistiu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça, caso você esteja assistindo no YouTube, de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo e, de mais importante, comentar o que você achou. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no canal do YouTube Pode Sonhar Podcast, no Spotify, em todos os outros streamings, no canal do YouTube do Poder 360 e também no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, às 11h30 da noite, às terças-feiras. Fechou? Vejo vocês no próximo. Tamo junto e até a próxima.